Acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Olha, nós temos aqui giro de repórteres. Vamos falar agora com o Luciano Teixeira, que tem mais informações para nos passar. Não, é daqui a pouquinho, então, com o Luciano. Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho mais, então, do trabalho dos deputados aqui no Parlamento Paulista. Olha, o deputado Tiago Auríquio, do PL, protocolou 2 emendas ao projeto de lei 529 de 2020 do governador do estado, que extingue a Fundação para o Remédio Popular, a Fundação Oncocentro. Nessas emendas, o parlamentar pede a manutenção das 2 fundações. A FURP é a maior fábrica pública de medicamentos da América Latina e produz remédios que o setor privado não tem interesse em fazer devido à baixa margem de lucro. É por isso que o deputado destaca a importância do funcionamento da fábrica. Parlamentar, que é autor da lei que criou a campanha Fevereiro Laranja no combate à leucemia, enalteceu a importância da instituição na pesquisa de novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. E por isso, esse serviço não pode ser descontinuado. É o que a gente falou, né? O projeto de lei 529 de 2020. Então, tem aí bastante assunto para debater, os deputados vão ter bastante trabalho com isso ainda, né? Bom, vamos falar um pouquinho então. Ok. Nós temos então agora na linha conosco Arthur Luiz Pacheco, que ele é presidente do sindicato, então do setor têxtil. Vai falar com a gente um pouquinho sobre esse momento, então, do setor, né? Como esse setor tem se comportado nesse momento. Inclusive, teve reunião hoje, né, Fábio? Exatamente. Boa tarde, Luiz Arthur. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. E, de antemão, já te peço que você passe para a gente as novidades do que foi tratado nessa reunião que você esteve presente hoje pela manhã. Boa tarde a todos os espectadores da TV Alesp. É uma satisfação estar em contato com vocês. Eu ainda estou aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, onde tivemos uma longa reunião na manhã de hoje, que se iniciou às 9 da manhã, terminamos agora há pouco, onde nós viemos trabalhar sobre a reestruturação da nossa agenda do setor têxtil e confecção do Estado de São Paulo, nesse momento de retomada pós-pandemia. O nosso setor foi fortemente impactado, foi um dos setores mais fortemente impactados com a pandemia, com o fechamento do comércio quase 100 dias. Um setor que sofreu, dados do IBGE, a indústria de confecção e têxtil perdeu 67% de produção, dados comparativamente a 2019, enquanto a indústria em geral perdeu 27%. Nós já estamos num momento de retomada. Uma retomada nesse momento está muito desequilibrada, porque as cadeias de suprimentos ainda estão muito desequilibradas, porque nem todos pararam e nem todos estão retomando na mesma velocidade, na mesma forma, mas nós acreditamos que dentro de alguns meses nós conseguiremos ter de novo a fluidez da nossa cadeia produtiva têxtil de confecção do Estado de São Paulo, como vinha ocorrendo antes da pandemia. Nós tínhamos uma projeção de crescimento em 2020, de crescimento de postos de trabalho, de crescimento da produção e do faturamento, mas fomos fortemente impactados pela pandemia. Mas somos um setor resiliente, é a 5ª maior cadeia têxtil do mundo, a brasileira. São Paulo representa praticamente 30% da produção e dos empregos no setor têxtil e confecção do Estado de São Paulo. Empresas muito resilientes, muito voltadas com olhos no futuro. Então nós acreditamos que aos poucos, apesar das dificuldades que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, nós vamos conseguir em breve retomar aos patamares, em breve não, alguns meses ainda, mas de muito trabalho, mas com certeza retornaremos aos patamares pré-pandemia.
Pacheco, qual a estratégia que o setor, então, adota para essa retomada, né, para esse crescimento? O setor têxtil foi muito impactado, principalmente porque as lojas, né, foram fechadas nesse primeiro momento ali de isolamento. Qual a estratégia agora para aquecer? Exatamente. Nesse momento, o grande desafio, como eu disse há pouco, é reequilibrar a cadeia de suprimentos, desde as fibras, passando pelas fiações, pelas tecelagens, até as confecções, e também a cadeia de insumos, né? De embalagens, de corantes, etc., que está muito desequilibrado. Então, precisamos ter aí um grande poder de negociação, um pouco de paciência por parte dos nossos clientes, para que a gente possa reequilibrar a cadeia, e num ato contínuo, um trabalho de retomada, na medida em que nós temos verificado uma retomada do consumo. Está certo que o consumo está sendo fortemente alavancado com o benefício emergencial, mas nós acreditamos que o consumo da cadeia de vestuário, as pessoas têm uma tendência a voltar a sair de casa, têm uma tendência a quererem estar voltando a se vestir adequadamente e, consequentemente, quando o varejo do nosso setor reage, todos os elos precedentes da cadeia reagem também. Vivemos aí esse desafio na questão também da geração, da retomada de empregos, porque até julho o nosso setor em São Paulo perdeu 20 mil empregos, mas já temos aí uma movimentação positiva. No mês de julho os dados já foram positivos e essa é a nossa maior preocupação. Fazer uma retomada a mais equilibrada possível dentro de um cenário muito difícil que nós vivemos nos últimos meses, mas que com muita calma e com muita persistência e muita resiliência nós vamos conseguir atravessar esse momento difícil. Evidentemente que preocupa a questão do PL 529, de corte do modelo tributário que atualmente o setor trabalha, né? Esse modelo tributário é um modelo tributário muito adequado, que nunca houve perda de arrecadação desde que ele foi implantado em 2017. Então nós temos aí que trabalhar no sentido de sensibilizar as autoridades, no sentido de que o modelo tributário para o nosso setor seja mantido, em que pese a eventual a possibilidade do PL 529 vir a ser aprovado. Pacheco, escutando aqui as suas colocações, eu tenho uma curiosidade, porque depois da pandemia, né, o setor acabou enfrentando uma crise bem forte, que é o que você relata aqui para nós. Mas antes da pandemia, como é que era a situação desse setor? E eu pergunto isso porque hoje em dia, quando a gente entra numa loja de departamento, né, a gente vai comprar uma roupa, se a gente for olhar a etiqueta das roupas, dificilmente a gente vê lá Made in Brasil, a gente vê Made Vietnã, Made Bangladesh. E esse setor, ele vinha bem antes da pandemia ou ele já passava por algum tipo de crise antes mesmo da pandemia chegar? Não, nós não sofremos exatamente uma crise. O que nós sofremos é uma falta de isonomia competitiva com relação a países asiáticos. Nós não somos contra a abertura, justo pelo contrário. O Brasil trabalha, o nosso setor trabalha fortemente no sentido de se inserir nas cadeias globais de valor, mas evidentemente existe uma falta de isonomia competitiva no que diz respeito à compliance ambiental, compliance trabalhista, questão de custos, subsídios que os governos asiáticos concedem para suas empresas, que dificultam muito o nosso cenário de competição. Mas é um setor que tem se mantido, ou vinha se mantendo antes da pandemia, bastante equilibrado, gerando 1,5 milhão de empregos diretos em todo o Brasil, dos quais 440 no estado de São Paulo, e sempre lutando com uma agenda de isonomia competitiva. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos em termos de comércio internacional. Questão de pirataria, também questão de sonegação, que são temas que estão frequentemente na nossa agenda e que são muito desafiadores para que a gente consiga continuar gerando empregos e para que a gente consiga também continuar suprindo os fornecedores de produtos, porque a nossa indústria não perde para nenhuma indústria do mundo. A nossa cadeia têxtil é a única cadeia têxtil e de confecção integrada do Ocidente.
é a quarta ou quinta maior do mundo, ou seja, nós temos design, nós temos moda, nós temos capacidade de produção, nós temos todos os fatores que uma indústria precisa para que ela seja competitiva. Mas é lógico, existem esses desbalanceamentos que fazem com que a gente tenha que estar trabalhando diuturnamente para combater essas práticas que desequilibram muito a nossa atividade como um todo. Pacheco, nesse momento do ano, né, as empresas, as lojas, as fábricas já se preparavam, então, para o Natal. Eu queria que você falasse, então, dessa expectativa do mercado, do setor, para o Natal e também com a entrada do 13º. Nós temos uma expectativa muito positiva, mas que acreditamos que até dezembro nós não vamos conseguir chegar aos mesmos patamares que nós vimos no período pré-pandemia. E temos aí uma certa preocupação com a questão do fim do benefício emergencial, com a questão do fim daqueles benefícios que a medida 927 do governo propiciou, de redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho, que viabilizou as empresas adaptarem as suas produções e o seu contingente de pessoas à realidade que nós vínhamos vivendo, mas a visão ela é positiva. Estamos num momento, vamos dizer assim, abaixo do que nós esperávamos, mas muito acima das expectativas se nós olharmos há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás eu tinha uma preocupação muito maior de como seria esse movimento de retomada. Isso não significa que vai ser fácil, ao contrário, muito difícil, mas os indicadores têm sido muito positivos. E acreditamos também que a manutenção desses benefícios, mas a ansiedade do consumidor em voltar a estar bem, voltar a estar circulando, etc., querendo estar bem consigo mesmo, com as pessoas em torno de si, voltando a ter convívio social. E é isso que os números têm indicado, que nós vamos voltar a esse novo normal, mas de uma maneira bastante, vamos dizer assim, prudente. Eu acredito que nós teremos aí um final de ano abaixo do que poderia ser, mas acima das expectativas, se levarmos em conta tudo que nós passamos nos últimos meses. Ok. Luiz Arthur Pacheco, presidente do Sinditêxtil, eu quero agradecer o fato de você ter saído aí da reunião. Eu sei que você está em reuniões importantes aí, defendendo o setor têxtil durante todo o dia, e você arrumou um tempinho para atender a gente do Jornal da Rede Alesp e trazer essas informações extremamente importantes sobre o setor para os nossos espectadores. Muito obrigado mais uma vez, Pacheco. Imagina, eu que agradeço, lembrando também que a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Indústria Têxtil de Confecção do Estado de São Paulo é a parlamentar da nossa Alesp. Portanto, isso nos enche de mais responsabilidade em prol de geração de emprego, geração de renda, geração de consumo e bem-estar para os nossos trabalhadores, para os nossos fornecedores e para os nossos clientes. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada, bom trabalho. E essa frente parlamentar, né, ela é coordenada pela deputada... Agora eu não recordo o nome, viu, Sim, lá Priscila? de São Bernardo, da área de São Bernardo. Carla Morando ou não? Isso. E ela, né, que faz ali a coordenação e traz as diretrizes e principalmente a discussão, né? Esse setor é um setor muito forte. Exatamente. Os números que o Pacheco trouxe para a gente são números bastante relevantes, né? É a quinta maior produção têxtil do mundo, o Brasil, né? Sim, e não é só. Quando a gente pensa em têxtil, pensa em tecido, né? Já associa. Mas tem toda uma cadeia, desde ali dos produtos iniciais, né? Antes mesmo deles se tornarem um tecido, como depois ali a costureira, né? A lojista, a balconista, a atendente. Então, é uma cadeia muito grande que sofreu durante a pandemia com as lojas fechadas, mas agora, com todos os cuidados, a gente já vê que as lojas estão abertas, é preciso atenção. Não tem muitas pessoas dentro das lojas, né? É preciso ali manter um distanciamento, mas as coisas começam, então, a ter uma retomada, né? E que agora, para o Natal, tomara que a gente tenha um bom aquecimento. Bom, a corrida à presidência americana, com a eleição marcada para novembro deste ano, já estava quente nos Estados Unidos e ficou ainda mais acalorada neste início de semana. A recente morte da juíza Ruth Bader Ginsburg
aos 87 anos, dará ao presidente Donald Trump a chance de nomear um juiz conservador para a Suprema Corte Americana, o que pode consolidar uma maioria de 6-3 no colegiado. Seria o suficiente para moldar a pauta de costumes no país por décadas. A nomeação de um juiz à Suprema Corte é um evento dos mais importantes nos Estados Unidos. A juíza Ruth Ginsburg foi nomeada em 1993 pelo então presidente Bill Clinton, após uma longa série de entrevistas com candidatos. No documentário A Juíza, ela disse que deve ter sido a 22ª ou 23ª opção de Clinton. Agora, Trump deve ter apenas algumas horas para fechar seu nome, uma vez que as eleições de 3 de novembro se aproximam. Segundo o influente jornal The New York Times, o presidente Donald Trump pretende fazer a nomeação do novo postulante à Suprema Corte já na terça-feira, pressionando o Senado a confirmar a escolha. Enquanto isso, os Estados Unidos já registraram mais de 6.800.000 casos de Covid-19 e mais de 200.000 mortes em decorrência da doença. Lembrando que as eleições também aqui no Brasil, mês de novembro, normalmente acontecem ali no comecinho do mês de outubro, mas por conta da pandemia, houve, então, a necessidade de deixar mais, um pouquinho mais para frente, ali no mês de novembro, 15 de novembro, A ideia é que os eleitores, então, compareçam às urnas, já que aqui no Brasil o voto é obrigatório, mas tomando todos os cuidados. Os especialistas até falam, Fábio, que para aquelas pessoas que já têm alguma doença, que têm um risco maior de contrair a Covid, vão poder, então, justificar o voto caso não se sintam ali seguros de ir às urnas, então, no dia 15. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, sancionou o projeto de lei que obriga bares e restaurantes da cidade de São Paulo a oferecer água filtrada gratuitamente. Isso mesmo, Priscila. A lei foi publicada no Diário Oficial e terá 365 dias para entrar em vigor na capital paulista. A partir de setembro de 2021, os estabelecimentos da cidade deverão incluir a oferta de água no cardápio, de modo visível, informando os consumidores sobre sua oferta. De acordo com o texto sancionado, os bares e restaurantes que não respeitarem a determinação poderão receber multas de até R$8.000 em caso de reincidência. O PL 450 foi um dos 35 projetos aprovados em sessão extraordinária realizada em agosto deste ano na Câmara Paulista. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp vai agora com entrevista e conversa com o médico infectologista Ivan Marinho. Nosso assunto, isolamento social. Boa tarde, doutor Ivan Marinho. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Doutor Ivan, como evitar o contágio do Covid-19 no transporte coletivo, com tantas pessoas no mesmo espaço? Infelizmente, aglomeração no transporte é inevitável. O que se fazer para se precaver e não ser infectado pelo Covid-19? Não é nada fácil. Eu sei que a gente está num isolamento que se arrasta há vários meses, as pessoas precisam trabalhar, sem dúvida nenhuma, precisam voltar às suas atividades, e o transporte coletivo é uma grande dificuldade. Claro que era muito interessante se o transporte fosse não aglomerado, tivesse poltrona para todo mundo sentar, mas a realidade é diferente do que a gente imagina. E o que resta são pelo menos 3 medidas são muito importantes, que é o distanciamento social e a higienização das mãos e o uso de máscara. Neste caso, que a pessoa é obrigada ou é extremamente necessário que ele tenha que utilizar o transporte público, tem que reforçar muito as outras medidas, como higienização das mãos e o uso da máscara de forma adequada.
Evidentemente que a aglomeração não vai ser possível a gente controlar, pelo menos nesse momento, na nossa realidade. Doutor, eu também queria que o senhor explicasse para a gente quais as medidas corretas ao chegar em casa. Muitas pessoas já retomaram, então, o trabalho, já estão usando ali o transporte coletivo. Chegou em casa, faz o quê? Isso é muito importante. Normalmente, o contato, o veículo principal de transmissão do vírus, além da respiração, são as mãos. Então, e às vezes vestimentas, a máscara que está na rua, que está sendo utilizada por muito tempo e está contaminada, preciso redobrar os cuidados, né? Para quem está se movimentando, saindo de casa, tem que redobrar os cuidados com os que ficam em casa, principalmente os que são mais suscetíveis às formas graves da doença. Então, ao chegar em casa, o ideal de pronto, antes de contato com as pessoas que estão convivendo com você na casa, ir para algum local que possa ser, se você possa retirar suas roupas, retirar o sapato, não circular dentro de casa com roupas e sapato da rua, e enviar todo esse material para lavagem e descontaminação. Muito cuidado com a máscara. É hábito, às vezes, a pessoa chegar com a máscara contaminada da rua e jogar em cima de uma mesa ou deixar no sofá. Então, tem que ter bastante cuidado com essa máscara. Ao chegar em casa, tem que trocar por uma máscara nova, pôr a máscara em um saquinho e ser encaminhado para o local onde ela pode sofrer higienização. Doutor Ivan, eu quero até pegar um gancho. Também os cuidados importantes com a higienização das mãos, né? Chegou da rua, tem que higienizar as mãos de forma adequada antes de tocar qualquer superfície ou qualquer pessoa que esteja lá convivendo com você. Doutor Ivan, eu quero pegar o gancho no que o senhor falou a respeito da máscara, porque é uma coisa que eu percebo que no dia a dia a população ela não chega a um acordo de quanto tempo deve usar a máscara. Tem gente que fala que deve ser trocada uma máscara de 4 em 4 horas, tem gente que fala que de 2 em 2 horas seria o mais correto. Eu já escutei gente falar que se você não tiver muito contato com outras pessoas, você pode ficar até o dia todo com a máscara. Afinal, quanto tempo deve se usar em média uma máscara e substituí-la por outra nova? O ideal, o melhor dos mundos, é que uma máscara fosse trocada a cada 2 horas. As máscaras de pano hoje, em ambiente seco e tudo, pode durar bem mais do que isso. Ela precisa ser trocada com intervalo entre 2 e 4 horas ou antes disso, se ela tiver alguma evidência de que está úmida. Então, esse seria o ideal. E a gente, sempre que sair para a rua, deve ter uma máscara de reserva e um saquinho plástico para acomodar a máscara utilizada e ter uma máscara de reserva para as trocas necessárias. Doutor, e no caso do elevador, né? Muitas pessoas não conseguem ali ficar esperando o próximo elevador, principalmente ali nos edifícios comerciais. Como fazer, então, qual o comportamento da pessoa dentro do elevador para evitar uma contaminação? A gente vive uma nova realidade. O elevador que tem carga para 10, para 15 pessoas, não pode mais andar com esse número de pessoas. O ideal é que o número seja limitado e, assim, muito frequentemente, você está andando por elevadores por aí, tem as marcas no piso do elevador do número de pessoas que tem e a posição que deve ficar. Não adianta nada ficar 4 pessoas em um elevador apertado e se essas pessoas estão de frente para si. Na verdade, o ideal é que elas estejam de costa, uma em cada canto. E os elevadores maiores têm uma limitação. A gente hoje, em média, umas 7 pessoas. Então, precisa ter um pouco de paciência para não entrar grandes aglomerações. Precisa ter comportamento adequado no elevador. Se você tiver vontade de espirrar ou tossir, não é dentro do elevador. Aguenta um pouquinho, para no andar e sai do elevador para fazer isso, tossir ou espirrar. Ou se for inevitável, tenta proteger o máximo possível. Porque um espirro ou uma tosse dentro do elevador elimina um número enorme de gotículas e aerosóis que pode vir a contaminar o ar que ali rodeia.
Doutor Ivan, em relação aos profissionais de saúde, né, que têm sofrido bastante nesse momento de pandemia, porque não só eles acabam convivendo ali com os pacientes, tendo que resolver um problema que às vezes se agrava muito rapidamente, mas também eles têm o problema de voltarem para casa, de serem cidadãos comuns assim que eles deixam os hospitais. Que cuidados esses profissionais de saúde têm tomado e quais as melhores precauções que eles podem tomar? Olha, Guga, nessa pandemia teve uma característica muito importante. Normalmente as pessoas que estão envolvidas diretamente na linha de frente, as pessoas que estão trabalhando em UTIs, frequentemente, pelo menos na nossa instituição, foram os que menos adoeceram, porque isso mostra que os cuidados funcionam. Quando a gente toma todos os cuidados para evitar a transmissão, usa os EPIs adequados, faz a higienização das mãos de forma adequada, essa transmissão é bloqueada com certeza. Então, o profissional de saúde, ele, além de enfrentar a pandemia e todas as dificuldades que a pandemia acarreta do ponto de vista emocional, de sobrecarga de trabalho, e ainda tem que ter um cuidado muito especial com a higienização das mãos, com o uso de máscara, com o uso de EPIs adequado e o compromisso em não ser um veículo de transmissão da doença. Mas, frequentemente, isso tem dado um resultado satisfatório. E as pessoas estão mais conscientes, principalmente as que estão mais envolvidas no dia a dia com o tratamento do paciente COVID. Doutor, para a gente terminar, a pessoa que ficou internada, que teve, então, a Covid, ficou internada há alguns dias, ela, quando sai do hospital, ainda pode ser um transmissor da doença ou não? Depois do tratamento, já zerou? Normalmente, quando a pessoa adquire o COVID, o período que ela pode ser transmissora é em torno de 14 dias. Principalmente para as pessoas imunocompetentes, entre 10 e 14 dias ela já não está mais eliminando o vírus em caráter de ser possível transmissão. Então, a gente recomenda sempre um cuidado, um selo, no mínimo de 10 e 14 dias. Existem exceções para isso, a gente tem um tratamento especial, claro que o médico está envolvido, e pacientes imunossuprimidos que podem ficar eliminando o vírus por mais tempo. Mas esses pacientes são pontuais e são identificados, e o médico tem todo um acompanhamento com ele, um cuidado às vezes maior do que os 14 dias. Mas normalmente, após 14 dias, a pessoa não é mais transmissora da doença. Ok. Doutor Ivan Marinho, médico infectologista, muito obrigada pelas suas informações aqui para o Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Olha, a gente continua então aqui com as nossas entradas, então, via Skype. Agora a gente tem, então, uma nova entrada do nosso jornalista Luciano Teixeira. Oi, Luciano, mais informações? O que você traz para a gente? Oi, Priscila. Oi, Fábio. Vou falar rapidinho, porque eu sei que daqui a pouco começa a coletiva do governador. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa terça-feira, em um discurso aí na Assembleia das Nações Unidas, a ONU, que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal. Isso apesar dos índices estarem mostrando, os índices do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estarem mostrando que a quantidade de incêndios aumentou significativamente, estão aí entre os maiores registros da história. O discurso foi apresentado por meio de um vídeo gravado por causa da pandemia da Covid-19, a reunião da ONU desse ano é baseada na sede da entidade em Nova York, ela é virtual, E aí o presidente falou que a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas. Os responsáveis pelas queimadas são índios e caboclos. O óleo derramado no litoral brasileiro em 2019 é venezuelano. Foi vendido sem controle e chegou à costa após derramamento criminoso. Orientações para as pessoas ficarem em casa na pandemia quase levaram o país ao caos social. E o Brasil é um país cristão e conservador e a cristofobia deve ser combatida, Então, esse foi o discurso. Bolsonaro disse que o Brasil tem a melhor legislação sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação na natureza. Para ele, a riqueza da Amazônia motiva as críticas que o país sofre na área ambiental, Ele disse que as entidades brasileiras e impatrióticas se unem a instituições
internacionais para prejudicar o país. O presidente não apresentou nenhuma comprovação científica para o que ele disse, essa história da Venezuela. Lembrando, o Mike Pompeo, né, lá dos Estados Unidos, esteve na fronteira com a Venezuela, entrou aqui no nosso país para fazer um discurso aí de fazer ameaças ao governo venezuelano em pleno território nacional. O governo brasileiro deixou, né, essa questão. Houve um protesto aí do Congresso Nacional em relação a essas questões. E aí o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, afirmou que o populismo e o nacionalismo étnico fracassaram no combate à pandemia do novo coronavírus, né? Ele abriu a sessão da Assembleia Geral da ONU e disse: a Covid não é apenas um sinal de alarme, é uma prova geral para o mundo dos desafios que estão por vir. Devemos ficar unidos, agir de modo solidário e ser guiados pela ciência e conectados à realidade. O discurso do presidente Bolsonaro acabou de acontecer, né? Tradicionalmente, são 75 anos aí de convenções da ONU. O Brasil abre há 65 anos, né? Por que o Brasil abre os discursos na ONU? Porque o Brasil foi o primeiro país, lá em 1948, a aderir à ONU, né? Nós fomos a primeira nação a aderir à ONU. Então, tradicionalmente, nós abrimos a Assembleia Geral da ONU. Assim. O discurso do presidente foi muito criticado por várias organizações, por vários especialistas em política. Falam aí que, enfim, que não está aí condizente com a realidade. Essa não é uma afirmação minha, essa é uma afirmação dos especialistas aí analisando o discurso do presidente. O discurso do presidente que foi gravado, né, e que abriu aí a convenção, que aconteceu agora há pouco, às 10h30 da manhã. São essas as informações que nós temos aqui sobre a atividade política no Brasil e no mundo. Priscila e Fábio. Tá ok, Luciano, muito obrigada, então, pelas suas informações, trazendo sempre assuntos atualizados para todos nós. Muito obrigada, um bom dia para você. Boa tarde, Luciano. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de livros agora. A tão falada pandemia da saúde mental chegou também para as crianças e o mercado editorial correu para lançar livros de atividades e passatempo. A Sextante, por exemplo, antecipou a publicação de uma coleção em parceria com o canal Manual do Mundo e vem lançando títulos como Meu Caderno de Atividades do Jardim da Infância, com 96 jogos e passatempos para maiores de 5 anos, e Desenhe 50 Animais, um livro de 1974 de Lee James, acredito eu, né? Outro título antecipado pela Sextante na pandemia foi Vamos Lidar com a Raiva, 50 atividades para crianças, de Samantha Snowdell. Em novembro será lançado Eu e Meus Sentimentos. Tudo isso vem na esteira de Emocionário, que soma 30 mil cópias vendidas desde 2018. Fábio, chegamos ao final. Passou rápido hoje, Muito. Viu, Priscila? Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. Olha, a gente chega agora no final e lembra você que sugestões, perguntas podem ser enviadas para nós pelo WhatsApp, hein? Número 11 98457 8129. Deixa lá sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. O Jornal da Rede Alesp volta amanhã. Obrigado pela sua audiência e até o próximo jornal. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo